Está no ar a edição número 19 do Livrescast, o podcast do Livres. E hoje nós estamos aqui com um convidado mais do que especial. Talvez nosso fã número 1 do Livrescast. Assiste a todos os episódios na hora que sai, o primeiro a curtir, que é o Cláudio Chiquida. A gente trouxe ele aqui hoje para falar sobre um assunto que a gente já conversou ontem num evento que aconteceu no Mackenzie, que é sobre os 30 anos da Constituição Brasileira, uma análise crítica. Hoje a gente vai aqui repetir a dose com mais comentários. Apresentando Chiquida. Chiquida é doutor em Economia, docente da graduação e no mestrado do curso de Ciências Econômicas da UFPEL, que é a Universidade Federal de Pelotas. Atualmente ele é o diretor acadêmico da ABDE, que é a Associação Brasileira de Direito e Economia, e colaborador do Livres. Sua pesquisa se concentra em temas de economia aplicada, como análise econômica do direito, a public choice e economia dos esportes profissionais. Tudo bom, Chiquida? Tudo bom. Boa noite, bom dia, boa tarde. Como você se sente no Livrescast? É muita emoção, né? Só, lamentavelmente, o Mano não tá aí, né? Livrescast sem Mano é golpe. É golpe. É um golpe. Ninguém nunca viu um Livrescast com Mano e Chiquida. Será que são a mesma pessoa? Pois é. É possível. Chiquida, você tem alguma rede social, algum blog, alguma coisa pro pessoal te seguir? Tem. Não sei se alguém Você quer que as pessoas te sigam ou não? Eu não sei se as pessoas deveriam me seguir, né? Mas o seu currículo lá. Fala para as pessoas não seguirem, olha. Vou dar o meu handle do Twitter para me bloquearem, por favor. Vocês não devem me seguir no Facebook. Eu acho que o Facebook, se eu não me engano, é Claudio.Chiquida, que é fácil de lembrar porque todo mundo sabe escrever Chiquida. Você, heterodoxo da UFPEL, pede uma solicitação de amizade ao professor Chiquida. E aí será negada. Mas tem um blog, não tem um blog? Tenho o blog que é o... Aí vai ficar difícil, né? Que é o Degustibus não é disputando, né? É o Gustibus é economia, né? A gente coloca pra quem assiste pelo YouTube, a gente coloca escrito lá embaixo na descrição. Então tá bom. Eu tive falado antes que nem eu lembro. Mas o blog é blog de economia antigo, mais antigo do Brasil, cara. É o Marginal Revolution do Brasil. Eu acho que é um dos mais antigos, né? Bom, o do Léo Monastério. Deixa eu falar quem tá falando aqui do lado, né? É colega seu, né? Blog, né? Eu e o Léo, a gente começou na Economia Everywhere. Tá até hoje no Blogspot, você acha lá. Chiquida, com quem que você tá falando? Apresenta aí pro pessoal. Com quem que você tá conversando? Quem sou eu? O Sabe Magno. quem sou eu? Pra quem tá ouvindo, não tá sabendo. É verdade. Desculpa, já saíram falando. A gente já saiu falando. Desculpem aí a nossa falta de modos. Esses sotaques cariocas aqui, não exatamente cariocas, né? Fluminense. Então sempre a gente vai falar Diogo, Magno e tal. Então. Sotaques imperiais. Vocês sabem que essa não é uma coisa inédita, né? Que as pessoas acham que a gente tem a mesma voz. Mas a primeira vez. Primeira vez. Mas vocês não são a mesma pessoa? Somos. Na verdade, o Diogo tá falando porque eu tô com ele é meu puppet aqui. Entendi. Quando as pessoas acham que ele tá movendo a boca, mas sou eu que tô movendo o braço aqui. Rapaz, olha, Livres Got Talent. Então... viu? Daqui a pouco a gente vai cantar uma musiquinha aqui. Então as pessoas que estão falando aqui do lado, Diogo Costa. Olá. Cientista político e conselheiro do Livres. E Magno Cal. Essa voz aqui é do Diogo. Magno Cal, nosso diretor acadêmico e um grande amigo de todas as horas aí para os perrengues. A qualquer hora, a qualquer dia. E hoje morar perto do trabalho tem esses problemas. Antes da Rap havia Magno. Exatamente. Você liga pra Rap, eles vão lá, me buscam e me trazem aqui no delivery. Eu não pareço uma lanterna verde fazendo juramento, não? Assim, esse negócio a qualquer dia, qualquer hora, injustiça. Eu não sei. O pessoal aqui só sabe se teve... Não, mas teve, né, um filme do Lanterna Verde nos últimos 5 anos, né? Sim. Eu não sei os últimos 5 anos, na verdade. Eu não faço ideia, porque eu não gosto de filme de super-herói. Esse aqui é o Diogo que tá falando. E aqui do lado... Vou dar uma opinião muito impopular, assim, a propósito ao Diogo. Vocês deixam eu apresentar o Naya? Que o Naya tá dividido aqui comigo hoje. Opa! E hoje o Naya tá aqui no lugar do Mano, que o Mano tava meio adoentadinho hoje. É verdade. Nosso catatal, apresentando aqui comigo. Verdade. E o papo tá muito bom, então vamos melhorar o papo. Naya, fala um pouquinho pra gente do assunto de hoje. Você tem uma frase bacana pra ler pra gente. É uma citação. O tema não sei se é tão bacana assim. Acho que é um tema que divide muito as opiniões, né?
mexe com posições políticas, paixões políticas, né? Os 30 anos da Constituição Federal, né? Agora em 2018 tá completando os 30 anos. E aí eu queria lembrar, a grande figura da Constituição foi o Dr. Ulisses Guimarães, né? Ou somente seu Ulisses, para alguns mais próximos. Ulisses, ele, abre aspas, ele disse o seguinte em 88: essa será a Constituição cidadã, porque recuperar como cidadãos milhões de brasileiros, vítimas da pior das discriminações, a miséria. O povo nos mandou aqui para fazê-la, não para ter medo. Viva a Constituição de 88, viva a vida que ela vai defender e semear. Foram com essas palavras que o deputado Ulisses Guimarães encerrou os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, na qual ele era presidente, no final de julho de 88. E assim estava aprovada a Carta Magna. Bom, no entanto, há várias controvérsias, né, sobre a nossa Constituição de 88. Ela seria a nossa 7ª Constituição, né? Durante todo a verdade, a 8ª, né? Porque durante todo o Império, o Brasil teve apenas uma Constituição, de 1824, né? 2 anos após a independência. Já sob a República, tivemos a de 1891, 34, 37, bastante comentada, 46 e 67. Em 69, com o falecimento do ditador, né, o presidente general Arthur Costa e Silva assumiu a presidência uma junta militar. E aí eu pergunto para vocês, nesses 30 anos, é possível ter alguma resposta se a Constituição de 88 ela foi mais positiva e negativa, apesar do seu teor muito corporativista? A resposta ela foi mais positiva do que negativa? É. Em comparação ao que, né? Com o que tínhamos antes? Com o que tínhamos antes. Ou que poderíamos atingir. Porque eu acho que 30 anos é uma geração, né? Dá pra gente tirar muitas conclusões. Bom, vai lá, acho que dá. Não, só ia dizer que nesse período todo a gente tem uma quantidade de constituições e acho que a primeira constatação é que o número de constituições não tem a sua vivacidade necessariamente, claro, né? Mas eu não sei, eu acho que 30 anos é até pouco, né? Para poder avaliar. Não sei se é uma geração, mas é uma geração pequena, né? A gente não tem muito tempo. É a pior geração, né? Millennial. A gente tem uma Constituição Millennial, gente. Tem que lembrar disso. E tem essa coisa meio ambígua que eu acho que está na frase do Ulisses, né? Na frase não, nesse parágrafo, né, que você deu, que é um momento que você está abrindo o país para a democracia de novo, e isso, naturalmente, você tem que acomodar novas demandas sociais, ou melhor, claro, demandas antigas que estão reprimidas, claro, né? Então, ela tem um aspecto positivo por esse lado, mas eu não sei se ela faz isso bem feito por outro, né? Talvez, assim, o lado positivo é que a gente saiu de uma Constituição, de um regime militar para um regime democrático. Agora, a partir daí, o que tem de positivo, eu honestamente não sei. 2 fatores interessantes têm a ver com o contexto da Constituição. É uma Constituição otimista, na minha visão, de que o Brasil vai deslanchar, ou deslancharia depois da queda do regime militar, e que, né, a gente parecia acreditar mesmo que com uma Constituição com boas intenções o Brasil poderia ser realmente o país do futuro. E, ao mesmo tempo, é uma Constituição muito medrosa, né? Uma Constituição, como ontem no evento que vocês citaram, se dizia que é uma Constituição feita no final da década de 80, uma década muito ruim do ponto de vista das liberdades civis, por mais que tenha sido melhor do que os anos 70. Ainda era uma década que havia um medo ali de que houvesse uma reversão por parte do lado político. E econômico, a gente nem se fala, né? Uma década que nós passamos a década de 80 inteira mergulhados ali na inflação e no temor da melhora. Então, eu acho que é uma Constituição escrita ali com um otimismo pelo futuro, que agora que a gente vai fazer uma Constituição com as melhores intenções, com proteções suficientes, e aí sim vamos deslanchar, mas ao mesmo tempo vivendo um momento de crise econômica, de insegurança econômica, de temor de
de piora na parte das liberdades. Então também tentando garantir toda o Constituição máximo não é meio possível. otimista, assim, porque normalmente ela vem sempre de algum momento de ruptura, de transição, então você está sempre, seja fomentando Getúlio, um seja futuro, nossos primeiros republicanos estavam... Mas acho eu acho que que é dá isso para você mesmo. argumentar que, olha, uma Constituição também tem aspectos de... Vamos tentar proteger vamos pensar, sei lá, a Constituição americana é formulada ali depois de uma conquista, que é a conquista da independência, depois de uma guerra. Mas isso nem o Brasil teve, né? Não, e a do Brasil é depois de um período de instabilidade econômica, de ditadura. Então, as constituições tentam defender a gente para que a gente não retorne ao momento anterior. Talvez a Constituição americana defenda liberdades que eles não tinham durante o período antes da independência. E a brasileira também tem a mesma intenção, só que a nossa questão era os problemas econômicos, a vulnerabilidade que a gente tinha na economia. Não tem alguém que comentou, acho que alguém comentou, não sei se foi ontem ou ouvi isso em algum lugar, né, que tem a questão da Constituinte, né, em 88 e 89 cai o Muro de Berlim, então, por melhores que sejam as intenções, o poder de previsão dos políticos não foi muito legal, né? Então você lança uma Constituição cheia de como é que eu vou chamar? Intervencionismo, né? Intervencionismo do bem, né? Bem intencionado, né? E logo em seguida muda tudo, quer dizer... Então... É difícil fazer uma previsão, talvez a né? Constituição de 1990 seria uma Constituição completamente diferente da Constituição de 1988. Mas o que eu estava comentando até ontem era como que essa Constituição ela tem uma outra visão de governo limitado. A tradição americana, etc., vê governo limitado como a limitação do governo como sendo o papel da Constituição. Ela vai limitar o governo, aqueles poderes que não estão aqui elencados, que cabem aos estados e às pessoas, ou ao povo. A nossa Constituição tenta limitar o governo, criando muita regra para o governo, o tempo todo. Criando regra porque quer proteger o funcionário do político, quer proteger o legislador do executivo, quer proteger o executivo do judiciário. E eu acho que isso ficou sendo um pouco que a nossa marca registrada, de criar verborragia, burocracia, numa tentativa de um controle que é fantasioso, né? Da mesma maneira que o governo vai conseguir simplesmente te dar saúde, felicidade, emprego só porque está numa carta constitucional, ele também não vai ser capaz de ficar se controlando e se limitando e se restringindo apenas porque você está colocando uma série de normas que prevêem isso. E a gente acha que se a gente colocar uma a mais, agora vai, né? Não, mas se a gente colocar que é proibido mesmo... Eu vou encarnar o Roberto Campos. Posso encarnar o Roberto Campos aqui? Por favor. É competência. Vou ler um trecho que eu gosto muito, que está no comecinho do livro que o embaixador Paulo Roberto de Almeida juntou vários textos muito bons, Roberto Campos. Ele fala o seguinte: a nova Constituição é um camelo desenhado por um grupo de constituintes que sonhava a partir de uma gazela. Nossa Constituição é uma mistura de dicionário de utopias e regulamentação minuciosa do efêmero. A Constituição de 88 criou um hexágono de ferro que dificulta a modernização administrativa. Os lados do ferro e o hexágono são a estabilidade do funcionalismo, a irredutibilidade dos vencimentos, a isonomia das remunerações, a autonomia dos poderes para a fixação de seus vencimentos, o direito quase restrito à greve nos serviços públicos e o regime único de servidores. Que acho que é um pouco daquilo que você estava comentando. Que eu acho que criou uma Constituição, ela praticamente... mostra pra gente que a melhor coisa que a gente tem a fazer é ser funcionário público, né? E proteger nada as pessoas pro empreendedor, nada pro justamente empresário. nessa época, quando há um boom de funcionários públicos aqui no Brasil, que é de 88 a 95, né? Aumentam muito. E é justamente essas pessoas que estão em idade para se aposentar agora. Ou seja, 88 está totalmente relacionado com 2018. E o sonho do brasileiro ainda é, e não tem como culpar, não tem. Que é ser um funcionário público. O brasileiro não é incentivado a criar riqueza, a meu ver, pelo menos, a criar riqueza, a empreender, a ser um empresário, porque as dificuldades para você
estar ativo economicamente são muito grandes perante a facilidade, de certa na oferta forma. de uma oportunidade cheia de risco e outra com menos de risco, É eu não isso. posso culpar a pessoa que Zero opta risco, pelo caminho de menos risco. Então, acho que a minha crítica maior, talvez seja essa hoje, com o conhecimento que eu tenho, além das questões de achar que a Constituição é extremamente paternalista, é em relação aos incentivos que se cria para a geração de riqueza, para o real crescimento do país, né? É um pouco essa coisa essa verborragia toda que é criada, que no fundo, em vez de você dizer que o sujeito tem direito a buscar a felicidade, não, nós vamos te dar isso por causa daquele super trunfo, né, que tem em todas as constituições, eu estava vendo ontem, que é a dignidade da pessoa humana. Um negócio esotérico, ninguém sabe bem o que é, talvez a própria pessoa devesse descobrir qual que é a dignidade que ela quer para ela, mas a Constituição já diz que vai fazer tudo para te dar a dignidade. Então, diminui o risco, mas diminui o risco botando meio que na carreira pública, né? Um pouco, acho que o único empreendimento que talvez faz sentido no Brasil é você abrir um cursinho para concurso, entender né? a Constituição. Também, para entender a Constituição. Talvez seja o espaço onde se mais estude a Constituição. É verdade. Seja um curso para concurso. Com né? certeza. É verdade. E a Constituição, ela... Primeiro, sobre essa passagem do Roberto Campos, que é genial, mas ele pega esse clichê, pelo menos americano, que fala que um camelo é um cavalo desenhado para um comitê. E o que eu acho que, na verdade, o que aconteceu no Brasil foi que, em vez de a gente ter um hard reset e ter uma nova Constituição, normalmente tem pelo menos algumas teses de esclerose da democracia, né, cristalização de grupos de interesse. Você dá um reset, meio que reembaralha as cartas, etc., e começa um jogo novo. O Brasil não chegou a fazer isso, né? A gente pegou as corporações que já existiam, os grupos de interesse que já estavam ali, e a gente fez meio que um upgrade do sistema. Um upgrade Com um monte de novas funções, dando tela azul toda hora. Exato. Em vez de criar um sistema operacional novo, você simplesmente foi colocando mais código em cima. A cada hora a gente coloca um códigozinho novo ali. Traduzindo, né? Tava dando exemplo aqui para eles agora há pouco, que é como se tivesse botado num saco lá todos os pedidos pro Papai Noel de um monte de gente. E foi sorteando e vamos atender esse, e foi juntando um monte de coisa, né? Uma coxinha de retalhos. E agora a gente passa os 25, 30 anos seguintes tentando fazer aquilo ter sentido, fechar a conta. Fora que, né, a gente tá falando ontem no evento das interpretações, né? Tentando entender, que é bom, né? de certa forma, a gente poder interpretar a Constituição, porque, de repente, a gente consegue ter um governo talvez mais liberal a partir da interpretação, mas, ao mesmo tempo, a gente chega lá no STF e aí, de repente, 5 juízes interpretam o negócio de um jeito. Pode ser qualquer coisa, né? É o dilema americano dos originalistas e aqueles da Living Constitution, né, da Constituição que vai sendo reinterpretada. Mas, obviamente, o nosso STF aqui eu entendo muito mais discrição do que a Suprema Corte Americana. Então, a gente vai sempre tendo novos sabores. E não apenas isso, né? Acho que é bem curioso que a Suprema Corte ela fica dividida entre conservadores, os liberals e normalmente ali um fiel da balança. Agora não, agora está mais conservadora. Mas você é previsível como que o lado conservador ou o lado liberal vai votar. E aqui, cara, é completamente imprevisível. Cada hora é uma surpresa nova. Ontem é uma emoção aqui. Um paper do Pedro Neri, né? Uhum. E que eles conseguem detectar um pouquinho de governismo nas pautas econômicas, principalmente, né? Sim, é isso aí. O Pedro e o Bernardo tinham encontrado era isso, né? No STF, não estou me lembrando do período agora, mas ainda acho que na época do Joaquim Barbosa, né? Se eu não me engano. Né? Mas é isso, você tinha uma certa... A discussão lá era se o judiciário, se o STF atrapalhava ou não, né, as decisões executivas. E ali meio que parece que caminha mais ou menos junto. Mas eu acho que esse é o tipo de trabalho, né, que o Pedro fez, né, que eu acho que eu gostaria de ver mais vezes, né, porque a gente vê umas votações e fica realmente um pouco imprevisível. Talvez um ou outro seja previsível no sentido ruim, né? A gente tem uns caras que você já espera um voto, sei lá, ruim para a sociedade. E dá um pouco de embasamento científico
ao segundo esporte nacional. Dizem que o primeiro esporte nacional do Brasil é ser técnico da seleção brasileira. Eu acho que nos últimos anos o segundo esporte virou a tentativa de adivinhar os votos dos juízes do e ainda tem a novidade, que pra mim é super novidade, pra quem tá ouvindo deve ser também, que é, então, eles analisam, embora, aí fica meia hora falando, embora segundo a Constituição e não sei o quê, eu deveria fazer isso, segundo a jurisprudência. Porém, a jurisprudência é diferente da minha interpretação, então eu voto conforme a jurisprudência. As famosas brechas. E aí você fica confuso, porque você escutou a pessoa falando uma hora sobre outra coisa e ela vota diferente ainda do que ela falou. Então, na nossa cabeça faz um nó, né? Voto televisado tinha que ter um limite máximo de 5, 10 minutos. Eu ia perguntar isso. Será que tem uma influência o fato do cara achar que ele tá na televisão e ele... Não dá. Era uma... Obviamente os processos são todos... Já é uma corte que é um caos. Uma corte é um caos. A Suprema Corte americana julga uma coisa de 100, 120 casos. A brasileira julga 100 mil casos. Assim, o negócio não faz menor... Não funciona. Não é nem se como, mete muito como assunto... é que a gente vai melhorar? Não é melhorar. Você tem que realmente fazer algo muito radical para mudar isso. A Rosa Weber, acho que falou numa entrevista na Jovem Pan, não sei, que é tanto processo, é tanta pilha, que ela se perde na sala dela. Tem salas e salas para guardar tanta pilha de processo para analisar e para julgar. Assim. E processos de todos os tipos, né? E se cada vez se pega uma pessoa mais importante, não sei o quê. Porque é sempre com gente importante, né? Gente que tem algum tipo de poder, que fica meia hora, uma hora. Geralmente você tem o cara lá que roubou uma bermuda. E eles ficam uma hora lá. Tem disputa de vizinhos, uma disputa, no STF. A disputa só precisa continuar por tempo suficiente para chegar no STF. Nossa, e aí chega lá e parece que não vai acabar nunca, né? E aí você tem a Corte Constitucional debatendo a questão de uma pessoa, literalmente, que roubou uma dúzia de ovos, assim. Não é um exagero a gente dizer Qual foi uma recente aí que foi super divertida? Sobre embalagem? Várias. Não sei, mas eu sei que teve um caso de 10 reais. reais. Faz umas 2 semanas teve uma sobre sacola. Proibição de sacola? A cola foi no Rio, né? Canudo de sacola já foram várias tentativas. Não, teve uma de sacola, eu acho. Do rapaz da pessoa, né? Que... Se a gente tem que garantir um empacotador ou não. Tipo tocador de ônibus, né? Voltando ao tema que o Chiqueda levantou da televisão, no início dos anos 80 havia um debate sobre obrigar o supermercado a manter um empacotador. Empacotador. Frentista. Tocador de ônibus. A gente tem algumas categorias profissionais que já não existem. Se você pegar 1 hora o avião 1 hora em qualquer outra direção aqui, não existem mais. Não existe mais. Mas já que a gente tá... A Suprema Corte do em Brasil Belo Horizonte, tem que dizer em Belo Horizonte, você pode empacotar sua própria compra ou não. E não é um negócio tão antigo. Na Belo Horizonte do professor Cláudio, a própria BH Trans, né, que luta por um lado para que não se abra a caixa preta dela, que deve ter muita coisa suja, eles estão enfrentando um problema grave, porque o trânsito, uma boa explicação que o trânsito dos ônibus, da frota dos ônibus de Belo Horizonte é tão lento, é porque boa parte deles não possui eu esqueci o nome. Cartão? Não, o trocador. É o trocador. Então o motorista que tem que trocar e essa é uma pauta muito recorrente lá até hoje. Né? Mas ninguém nunca foi em algum lugar onde só há o motorista e o trânsito funciona. Pois o problema é esse, né? Assim, sempre parece que é um problema de instituições que a gente está discutindo, né? Como é que a gente diminui o custo de algumas decisões e como é que aumenta de outras? Por exemplo, não faz sentido a STF ficar julgando ladrão de cueca, sacola de não sei aonde, empacotador de não sei o que, né? Sim, imagina, não é uma questão constitucional se o empacotador de supermercado deve existir ou não, já que a gente está falando da Constituição. Mas todo mundo pode recorrer até a última instância, então chega lá, né? O próprio ministro Barroso, né, que muita gente elogia pelas posições bastante alinhadas com quem é progressista, né, ou liberal nos costumes, até na economia às vezes, é muito criticado por ele, dizem, né, os entendidos, que ele se mete muito, né, e tenta puxar para
pro lado dele muitas pautas que não deveriam ser pautadas ali. Mesmo que ele não quisesse se meter, né? Tá ali, né? O dever. Existe, eu acho que o poder. Não tem uma forçação. O poder tem ele tem essa atração, essa atração, atraído pelo protagonismo, assim. Eu acho chegou no high, né? Chegou gosta no de, assim, existe, as pessoas que estão lá também gostam de, Tipo não é que elas querem, elas não se preocupam, imagina assim, a corte poderia falar, isso aqui é impossível, é absurdo, a gente precisa alterar, acho que eles não querem julgar apenas 100 processos por ano também. E vocês acham? Eu acho que a gente vai ter essa discussão muitas vezes nos próximos 4 anos. Com certeza. Até era isso que eu queria falar. Eu acho que o ativismo, o judiciário vai ser um tema aqui recorrente. Como a gente tá um só tema há muitos começando, anos né? nos Estados Unidos. Aqui era uma coisa mais de na franja ali dos debates políticos. É sempre difícil de você debater isso de uma forma muito ampla, né? Muito massificada, né? Primeiro porque o judiciário já, diferente dos políticos e, né, do legislativo e do executivo, eles têm um pouco mais de confiança da população. Então, você não consegue, né? E o segundo é que é mais complicado de você entender o poder que eles têm. Quando você fala, cara, o judiciário é muito poderoso, é difícil as pessoas entenderem exatamente como que o judiciário é poderoso. Quão poderoso é, né? Até... Por que se deve isso, etc. Até quando você pensa, o liberal, normalmente, quando está falando de governo grande, está pensando no executivo. Claro. Né? O executivo, na minha opinião, é o poder mais fraco dos três e o judiciário é o mais forte. E a gente acabou de passar por uma situação complicadíssima, né? O com o aumento do salário Isso, do e aí magistrado. você assiste, né? Eu indulto Você não consegue fazer cascata nada. do indulto agora, que o Fux pediu vista, né? Esperado e tal. Hoje já tava 6-2. A última vez que eu olhei, 6-2, o Fux né, pediu, vai passar. Porque tá Mas 6-2. será que uma Constituição diferente, sei lá, imaginando, com menos brechas, menos extensa, será que tornaria isso tudo um pouquinho mais ágil, mais correto? Não sei. Existe a ideia de reduzir a Constituição, fazer uma PEC que simplesmente transforma em lei ordinária / complementar a maior parte da Constituição e deixa ali os direitos fundamentais, a estrutura e a organização do Estado, mas todas essas questões que a gente chama hoje de direito adquirido, mas que na verdade são concessões para diferentes grupos, isso devia sair da Constituição, até mesmo para isso fazer parte da esfera de democracia, né? E da evolução, né, da sociedade. Essa é uma boa forma de mudar o arranjo de direito de propriedade, né? Mudar um pouco, né? Exato. Aquela questão que a gente estava discutindo ontem, que foi sua pergunta, né? Mas aí eu acho que tem que ter o suporte do lado, tem que ter uma massa de pessoas pensando um pouco mais sobre isso, né? O pessoal do diretor acadêmico do Livres, né, que deve estar aqui nessa mesa aqui, né, com a voz parecida com a do Diogo, né, por exemplo, talvez, acho que dentro do Livres a gente poderia ter, não sei, né, algumas pessoas que tivessem interesse em discutir isso, a gente poderia ter um debate mais amplo, né? De todas as ocasiões onde... Tô jogando o macaquinho pro ombro. Jogando pro meu lado. Não, assim, você entendeu? É só uma sugestão no sentido de... A coisa curiosa é que todas as instâncias onde se propõem mudanças grandes na Constituição, não mudanças incrementais, mas mudanças profundas, partem sempre da premissa de que a mudança será em benefício de quem a propõe, né? Também. Só se a gente parar aí nos últimos anos, houve pelo menos 3 ou 4 proposições aí, ou declaração de intenções da esquerda, começando em 2013, depois das manifestações, passando por outras ideias, vindo do PSOL, do próprio PT, durante a campanha do Haddad. Porque as pessoas, eu acho que o otimismo que inspira as constituições inspira inclusive as tentativas de reformá-la ou de modificá-la. Eu sou muito cético em relação a mudanças profundas, principalmente num momento como o nosso, em que o máximo que alguém pode esperar em qualquer tema é uma vitória aí de 51 ou 49. As coisas estão muito divididas, as coisas estão muito... É um momento de enfrentamento, não é um momento... Eu não vejo um consenso sobre a necessidade de mudanças constitucionais. Eu vejo um consenso sobre
está tudo errado. E aí cada um vai puxar para um lado. Então eu prefiro ir devagar, eu acho que... Porque a gente tá falando até ontem no evento. Assim, tudo bem, vamos falar, vamos mudar a Constituição. Mas que Constituição vai vir dessa vai mudar? tentativa de mudança? Quem vai mudar? A conspiração é melhor do que mudar. Quem será o Exatamente, Ulisses Guimarães? Próximo Não, Ulisses. porra, eu acho que a gente pode fazer aqui um ranking ranking de candidatos a possíveis Ulisses Guimarães. Eu acho que ninguém ia querer entregar a Constituição na mão de Não. nenhum dos candidatos que a gente levantaria aqui. Exatamente. Então, Olha para o nosso congresso e vê quantas pessoas que eu acho... estão ouvindo esse podcast que estão super felizes. Com o Congresso, todo mundo que está ouvindo esse podcast deve ter ouvido a frase, né? O Congresso é ruim, só não é tão ruim quanto o próximo. Eu acho que a gente pode ter uma cautela grande sobre a Constituição e pensar que talvez a Constituição não seja tão ruim quanto a próxima. Eu tô disposto a fazer uma A concessão. próxima Constituição vai ser de arcos e flechas. Mas nunca se sabe, pode ser. Mas a ideia da lipoaspiração da Constituição é interessante, né? Que você faz uma mudança, não sei se a mudança grande ou marginal, né? Mas se fosse possível, parece até um pouco grande, né? Porque você vai ter que tirar muita coisa, né? Mas se você conseguisse fazer isso no começo de governo, um capital político alto, etc, etc. Mas não dá para ser muito otimista, né? A gente teve um presidente que teve um Congresso na mão, né, com o mensalão e tudo, e não passou uma reforma da Previdência. Né? Poderia ter feito várias reformas. Nós tivemos a presidente, a Dilma assume com a maior bancada governista da história e não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu fazer nenhuma reforma. Fracassou miseravelmente. Nenhuma reforma importante. Mostra a fraqueza do executivo no Brasil, cara. Pois é. Claro. E ao mesmo tempo... A prova real, né? Ao mesmo tempo, eu não me sinto tão confortável em colocar os direitos fundamentais da Constituição para debate nesse momento. Risco, Não são direitos fundamentais. Eu acho que é razoável que a gente tenha um tanto de cautela nesse momento. Mas a pergunta, eu acho que do Magno é na lipoaspiração, o que sai, né? O que sai que entra? Você mantém os direitos fundamentais, estrutura e organização do Estado. É isso que você ainda falando sobre o que vai dar no que falar muito, eu estava conversando ali embaixo no chinês com o professor Cláudio. Japonês. O Cláudio. Não, você é. Depois de Nisei, como é que é? Eu sou Sansei. Sansei, neto, né? De Sansei, mestiço, qualquer coisa desse tipo, assim. Mineiro também, né? Por favor, que vem antes de tudo, né? Qual Torcedor que é, do Cruzeiro, graças a Deus. Qual que é a sua luta mesmo? Achei que fosse do América. Cláudio? Meio que eu sou até simpático. Qual que é a sua luta? Você luta alguma coisa? Judô? Não, eu lutei Aikido um tempo. Aikido. Eu vi fotinha. Falei, Motivo de várias piadas. Uma fotinha minha. Tem novo no A escola Facebook. inteira achava que você era o Jack Chan. Não vão para as minhas redes sociais, então vamos refutar. Então, mais uma, né? Sobre o que vai dar o que falar, além das redes sociais do professor Cláudio, que agora estão Cláudio tá bom. infestadas de Professor heterodoxos Chiquida, agora. Pra você. Aí vou confundir com Pra o você, não, pra meu começar. Cláudio não. O que vocês acharam da indicação do Sérgio Moro pro ministério? Eita! Eu gostei. Eita! Gostou? Eu gostei. Teve aquele 1 segundo de silêncio. Aquele segundo de silêncio. Pra É você que não difícil. tá assistindo, está só ouvindo o podcast, se você está assistindo no YouTube, você vai ver que todo mundo olhou pra cara do outro. What? A maioria das opiniões que eu ouvi foram positivas, além, lógico, daquelas histéricas à esquerda, mas é quase um consenso que não é tão bom pro Moro. O que o senhor acha disso? Ele vai carregar um peso nas costas, mas que é o peso do choque, que é uma espécie de plano real da justiça, entre aspas, né? Que tá se propondo, né? O cara carrega um peso gigantesco nas costas. Ele foi, né? com as 70 medidas contra a corrupção, da transparência, mais outras organizações. Lá, assim, não é que seja algo, obviamente, em suas falhas, mas tem muitas propostas ali que são muito boas, principalmente para questões de reforma do judiciário, reforma da separação dos poderes e das competências dos órgãos do Estado, que eu acho que são temas muito importantes de serem enfrentados e muito difíceis se não tiver alguém como ele. Porque quando você vai mexer com outras estruturas de poder, Sim, que claro. são vistas como mais legítimas do que o executivo, é complicado, né? Mas como ele tem essa legitimidade perante o público, ele é uma pessoa que é capaz de Levanta a bandeira, né? de manter, porque eu acho que é extremamente importante que a gente mantenha um bom trabalho do Ministério Público, Sim. mas que a gente consiga também reformá-lo, porque tem coisas a serem corrigidas.
E se um político for fazer isso, não apenas... Eu também desconfio mais do político do que do próprio Moro, mas a população também vai desconfiar com razão, e então eu acho que tem essa vantagem de ter alguém com muita legitimidade para fazer reformas necessárias. Claro. Eu devo admitir que a minha primeira reação foi de que tinha sido uma burrada muito grande do Moro, assim, um erro, por que ele ia se meter nisso. Achei que tinha sido um golaço do Bolsonaro, mas um erro do Moro. Eu consegui entender a cabeça do político, né? Eu pego esse cara com muita legitimidade popular, perante ao... tem uma popularidade independente da minha. Se ele fosse político, até, né? por exemplo, se eu fosse ele quisesse político, sair, ele seria eleito, pô. Não, pra qualquer coisa. Seria eleito, ele tem uma força própria, ele tem uma obra própria que é independente e talvez maior do que a do Bolsonaro, né? Talvez Com certeza. Ele representa melhor o que o Bolsonaro representa do que o próprio Bolsonaro. Claro. E eu não consegui entender direito por que ele ia se arriscar num cargo eminentemente político. Uhum. Trampolim para o STF, você pensou, talvez? Não pensei nisso. Pela Só vaidade, pensei no risco eminente imediato. Agora, tá. E queima de reputação. Da reputação e da força que daria para uma certa narrativa que dizia que ele era um agente político atuando. Mas ainda mais em guerras culturais que a gente está vivendo, né? E aí eu acho que a frase do Chiquida me dá o gancho certo para eu mudar como que começou a minha mudança de opinião, eu acho. E eu agora acho que foi uma boa ideia para o Moro. Primeira coisa, a acusação de que ele é um agente político agindo politicamente não vai embora. Não é que as pessoas vão ser convencidas. Quem está convencido que a prisão do Lula é uma prisão política... Não vai mudar de ideia por conta que obviamente disso, está ignorando a prisão de todas as outras pessoas, de todos os outros partidos. E que a segunda instância aumentou a pena que o Moro tinha dado em mais 1/3, não vai ser convencido por fato algum, né? Então, os fatos não vão mudar a cabeça dessas pessoas. Em segundo lugar, pensa... Eu sou naturalmente muito cético. E por um segundo eu tentei suspender o meu ceticismo e pensar que o Moro realmente tem em mente a mudança do país na área que ele atua, na área da justiça. Olha, tem alguma carta no baralho? Não, se você é uma pessoa com a intenção... Tem uma boa índole. Isso, tem uma boa índole. A sua intenção é mudar o país. De repente te oferecem uma oportunidade de mudar o país. Ímpar, né? O que você faz? Você se amedronta, se acovarda e diz, olha, é melhor eu ficar onde eu já tô, onde eu já conheço, ou você vai realmente se coloca em posição de mudar o país. E aí a gente volta até a ter a discussão que se teve durante a formação da equipe econômica do governo Temer, né? Olha, o presidente Temer tem vários problemas aí no campo ético, no campo moral, é suspeito, é investigado. Você se juntaria, você faria parte ou não da equipe econômica do governo Temer? É uma discussão difícil de... Para o governo atual, até a mesma coisa, né? Pessoas que sempre foram críticas ao Bolsonaro, você aceitaria, por exemplo, fazer parte? É uma discussão que não é tão fácil quanto me pareceria há 6 meses atrás, há 1 ano atrás ou 5 anos atrás. Eu acho que é uma discussão difícil. Se você realmente tem a vontade de fazer alguma coisa pelo país. Soa estranho nesses tempos cínicos que vivemos, né? Eu acho que a nossa geração é uma geração cínica. Eu acho que a gente cresceu cínico. Não, mas eu acho que a gente... Não é nem tanto cínico. É cínico que a gente também mas eu acho que é por causa do ceticismo. E eu acho que o ceticismo é saudável, porque é melhor acreditar que as pessoas não são anjos do que elas são. Mas não quer dizer que não tenham pessoas boas, né? Você não precisa... A gente não precisa nem ser anjo, né? A gente precisa... bem intencionados, vamos dizer assim. Bem intencionados. A gente, claro, fazendo Senão a gente não tava aqui, ó. É verdade, é verdade. A gente não estaria gravando um podcast agora. Eu tô dizendo pra todo mundo que tá ouvindo aqui que supostamente nós somos bem intencionados. Nós somos todos bem intencionados e queremos mudar alguma coisa. E, de repente, para algumas pessoas, aparece uma oportunidade de você realmente ter um efeito muito grande. Colocar em prática o que você já propunha. Né? Você é um juiz de primeira instância, no exemplo do Moro, um juiz de primeira instância que tem uma presença na mídia, que tem um peso na sociedade, mas o máximo que ele poderia propor é arrumar um deputado que patrocinasse alguma medida, levasse ao plenário, enfim. Agora ele
estaria jogando numa outra divisão do poder. Iria ou não? Na minha cabeça, a minha primeira reação é por que esse cara tá fazendo isso? Agora, eu acho que é bem justificável. Eu acho que ele tem que tomar certas cautelas, porque é um cargo eminentemente político. Ele diz, olha, não vou subir no palanque de ninguém, não vou fazer política. Mas eu acho que nesse aspecto, o Moro sempre foi muito cuidadoso. Ele, todas as vezes que ele esteve em evento, palestrando, sempre muito discreto em relação à posição política. Ao mesmo tempo... Alguns vacilos pontuais. Ao mesmo tempo, ele não se resguarda tão bem, assim... mas ele eu acho se expôs em algumas situações. Não, perfeito ele não é. Eu acho que é perdoável, né? Um cara que faz tantos eventos Sabe o que me convenceu? É aquela foto, eu acho que você tá falando com o Aécio, cochichando, com o Temer. Eu acho... Eu ia falar que era do Karnal, mas o Karnal apagou a foto. O Karnal, num restaurante Curitiba, né? O Karnal sofreu, enfim, mas ataques. A crítica que eu tenho à atuação pública do cidadão indivíduo Moro... Do Sérgio, exatamente. A atuação do juiz Moro não é afetada pela minha crítica ao cidadão Sérgio, que eu acho que se expõe muito, como se expõem os juízes do STF, né? Que dão entrevista sobre casos que estão sob avaliação da corte. Super políticos nas avaliações. Sim, exatamente. Declaram votos nas últimas... Super ideológicos. O Joaquim Barbosa, enquanto presidia a corte... revelou numa entrevista em quem tinha votado nas eleições anteriores. E comprovou esse ano, né? O lado... talvez uma coisa esquisita pra mim, mas talvez se a gente olhar a composição da corte americana, a gente possa fazer um paralelo. Olha, lá também não é tão estranho assim. Talvez a gente já está aqui menos politizado do que a corte americana. Mas é uma coisa que eu acho que o Sérgio Moro não tinha motivo nenhum para aceitar receber um prêmio do LIDE, do João Dória. Deixa eu só comentar um negócio que eu não tinha pensado. Sabe o que me fez mudar de ideia em relação ao Moro? Porque eu tava com medo de reforçar a narrativa do golpe, né? A gente teve uma palestra no Fórum de Liberdade Econômica com o embaixador, que agora até me esqueci o nome. E ele falou que, internacionalmente, o Moro é muito bem visto. Ele é reconhecido internacionalmente. E o Brasil está precisando muito, principalmente na área jurídica, Desse capital político. Internacional. E que ele acreditaria que esse seria o ponto mais positivo de ter o Moro lá e não uma pessoa... O mundo não enxergar o Brasil como uma Comebol, né? Com a arbitragem maluca. O Moro tem um trabalho muito bom fora do Brasil. Jurídica, que é uma das coisas que o Brasil mais precisa e que os economistas menos quantificam. Eu acho isso... É difícil, né? Convivência com o que entra da liberdade econômica, né? E, Mari, isso dá até um pouco de equilíbrio, porque quando a gente abre os principais tabloides e tal, páginas sobre o Brasil, é quase sempre uma mesma visão, com raras exceções, né? Então... mas é uma coisa que eu acho que captura também um pouco disso, é como que as pessoas param de ter medo da imprensa. Tipo, gente, mas o que a imprensa vai pensar? A pessoa tá tipo, não importa o que a imprensa vai pensar mais. Bullshit. Hoje a gente não tem mais uma imprensa só também. A gente tem muita gente mas os principais veículos são muito mais fracos do que eles eram no passado. Exato. A opinião deles e a própria eleição do Bolsonaro mostra isso. É o maior exemplo, a ruptura total, né? Tipo, o pessoal... Lembra que ele teve a capa da Veja lá, do cofre, das denúncias das mulheres? Cara, as pessoas nem lembram disso. Nem lembram. Ninguém lê. Quem lê Veja hoje? Eu acho que voltando em 2014, 4 anos atrás, a capa da Veja foi motivo de depredação aqui, Foi. Em 4 anos isso ficou completamente defasado, né? Porque a mobilização dos grupos é diferente, né? A mobilização pró-Bolsonaro é dispersa, a mobilização pró-PT organizada. A última confusão que teve foi com aquela jornalista que escreveu sobre os empresários que estavam pagando o WhatsApp para enviar mensagem, porque aí, como a militância do Bolsonaro é muito grande, nossa, acabaram com a mas jornalista, é grande e dispersa, né? Se ela fosse concentrada, eles iam jogar pedra na Folha de São Paulo. Como é dispersa, eles vão no Twitter e ficam atacando. Então, e não é tão... Eu acho que é uma coisa que eu não tinha pensado. E é um pouco assim... A gente ainda não está acostumado a ter movimentos sociais de esquerda, de direita. De direita, que foi assunto... Inclusive, você lembra do nome do Livre Sketch, pro pessoal ouvir?
Tem um Livrescast que a gente fez sobre isso. Eu É, vou deixar anotadinho. Crise da democracia. Crise era da alguma democracia. Coisa, isso, É muito bom. Talvez umas 3 ou 4 edições Que também é um atrás. motivo para Isso. tomar cuidado com mexer na Constituição, É né? verdade, é verdade. Mas, ô Magno, isso é um sintoma das guerras culturais que países anglos sempre conheceram e chegaram aqui no Brasil, né? Você vê a última... Mas eu acho... Isso vai perdurar. A internet deu a chance de que houvesse mobilização e organização por meios que a gente Sim, não por- estava é, acostumado. Claro. Fora dos sindicatos, fora das universidades. E talvez Mídia agora tradicional. seja a primeira vez que a gente esteja lidando com isso fora de momentos esporádicos, mas como uma presença constante. Só que a gente... entender esses movimentos ainda são um pouco... Ainda é um pouco complicado. Há algumas semanas, um amigo que eu tenho que lidera uma organização americana pediu para eu fazer uma lista de organizações conservadoras brasileiras. Assim, não, pô, quais são as organizações que deram apoio à eleição do Bolsonaro, de grassroots, assim? Cara, não tem muitas não, né? Não tem muitas. E eles não entendiam como muito isso mais aconteceu. complexo, né? Porque é uma coisa complexa, uma coisa dispersa, é uma coisa feita Totalmente fora dos círculos normais padrão de organização. tradicional. Mas a gente tem que se adaptar, eu acho que essa nova forma de fazer política, de que a sociedade se vê, se conversa, porque eu acho que isso daí é uma mudança que não... Eu acho que é não positiva, volta, no fundo. Não volta. Hoje teve aquele artigo da Malu Gaspar falando... fazendo meio que uma meia-culpa da imprensa, né? Em qual lugar foi o artigo? Não sei. Na Piauí, Na Piauí. eu acho que Mas eu acho tem que isso mostra, também, que você mostra vai como lendo que coisas é estranho, né, cara? e você Você nem pega, sabe. eu vejo porque eu tenho um feedzinho aqui do Nutzel, aí mostrou, eu li ali, eu nem lembro mais qual é o veículo, né? Tem gente que lê coisa e nem sabe quem é o autor, ficou uma coisa muito dispersa, muito quebradiça hoje em dia. E quando eu tava falando outro dia, numa outra conversa, sobre como que eu vi que essas guerras culturais, elas pareciam que tinham uma direção, né? Era sempre querendo ou não, dava uma curvinha, mas era sempre um caminho mais para a esquerda. As grandes pautas de ambiente, de direitos sociais, de minorias, etc. Todo debate cultural, né? Foi sempre caminhando para a esquerda, no ponto em que, se você olha a pessoa de esquerda de 20 anos atrás, ela hoje virou uma pessoa de direita, né? Não importa Sim, quem ela seja. claro. Mas isso parece que começa a mudar. Eu acho que a trajetória de Israel mudou, né? Israel parecia que estava seguindo uma direção progressista. Sim. De repente, parece hoje que o governo fala, tipo, dane-se. Bibi Netanyahu. Eu acho que hoje o governo vê talvez uma menor dependência econômica da Europa. Sim. Maior Dialogar com maior mais dependência continentes. da China. Eu acho que a China é algo muito importante da gente entender, Sim. porque a China é um país sem uma ideologia. A China não está querendo exportar o marxismo igual a União Soviética. Não, Sim. Ela não está querendo exportar o liberalismo. É um pragmatismo, Ela está querendo né? a China. Exportar um monte de Ela- produto. ela é tipo- exatamente. Exportar um monte de Ela coisa. quer exportar o Alibaba. Exportar o maior produto da China, que é o chinês também. Exportar coisas, É. não. Coisas. Exportar É o China, 99. Ela tá querendo simplesmente China First e pronto. E a Índia é muito assim também, né? Eu acho, Muito que, nessa eu acho que a gente linha. vai começar a ver isso mais. Eu É. acho que a gente vai começar a ver esses reflexos no nosso país também. E o que é um mundo em que é um mundo mais realista nesse sentido. E as pessoas são mais, talvez, frias e céticas com relação aos seus interesses, etc. Mas tem também acho que dá para fazer uma analogia do que você estava falando, né? Que essa questão da comunicação do WhatsApp, essa campanha toda dispersa, né? Ela tem aquele reflexo que acho que a gente estava discutindo isso. Todo mundo tem alguém que brigou no WhatsApp no segundo turno, né? E tem um colega meu que sempre fala que isso mostra que a gente não aprendeu a usar... Hoje, não sei se tem um jeito, né? Mas a gente não aprendeu a usar direito essa forma de comunicação. E aí um pouco isso que você está dizendo me faz pensar que, na verdade, essa onda da ciência dos dados, Big Data, né? Ela tem realmente tudo a ver, porque esse tipo de campanha parece muito com aquela ideia de guerra assimétrica, de guerra mesmo, né? Você não tem um inimigo, tá tudo disperso e você tem que combatê-lo, né? E você já usa um pouco de Big Data para entender isso, né? No pessoal que estuda, né? Conflito e tal. E essa é uma coisa. E a outra coisa, que tá, assim, voltando à Constituição, das instituições, fica mais ou menos claro para mim, pelo que a gente está aprendendo aqui com a discussão, né?
essa coisa da construção do conhecimento e tal, né? Mas que, na verdade, o ativismo jurídico do Livres, na verdade, né, o ativismo que a gente tem, né, deve ser um ativismo para ser, acho que no Cato eles diriam isso, né, para ser uma justiça menos ativista. Menos né? atuante. Menos atuante. Né? A gente precisava ter, de fato, mais pessoas, né, do direito, né, que entendesse bem esses problemas para tentar atuar no sentido da gente mudar as instituições, não necessariamente a Constituição, mas se a gente tivesse mais pessoas pensando nisso, eu não sei qual é a maneira certa de fazer, né? Mas a chance de a gente acertar e fazer uma Constituição melhor para todos talvez fosse maior, né? Uhum. Um pouco o que eu falo assim, tem esse lado de você fazer a proposta ali para aspiração, ou que direito, tudo bem, essa é a parte da oferta, né? Mas tem que ter o lado demandante também, né? E nesse lado demandante eu sinto ainda falta, né? Porque como então, mas será difícil, que a gente precisa, né, ter um tipo de espírito certo, né? Porque senão as pessoas vão sim, ficar fazendo... Sim, a questão dos valores, né? Mas também o conhecimento jurídico é um conhecimento técnico, assim como o econômico, o médico, né? Então, assim, a gente tem que simplificar algumas coisas para as pessoas, né? Para que elas entendam e comprem a mensagem dentro desse ambiente. Mas será que a gente não vai né? caminhando, mesmo no direito, etc., para ter mais viés de cognitivos, né? E aí a gente volta quase na questão será que mudar a Constituição é simplesmente mudar a Constituição? Ou a mudança na Constituição seria derivada de uma mudança de cultura? O que tem que mudar então, antes? Principalmente porque e aí, sim, como se muda a cultura, né? Então, dos a gente abriria pontos essa porta que eu acho difícil de fechar. Que a Constituição, assim como o Estado, eu como austríaca... Aumente austríaca o custo das crenças erradas. Austríaca existe que ao menos, gosta de teorema, existe ao menos um austríaco que gosta de Shikida. Eu acho que... Ou no máximo. Tem um aluno do Mises, que é o Hans Sennholz, que é um cara brilhante, que o que o Mises não conseguiu falar sobre comportamento de forma mais profunda, o Mises fez de uma forma mais como economista, né? O Hans faz, né? E ele praticamente resume boa parte do trabalho dele falando que o Estado corrompe a nossa moral, né? Porque ele deturpa a forma como a gente reconhece o que é certo e o que é errado. Por exemplo, a partir do momento que a gente dá para o Estado a responsabilidade de dar tudo para a gente, né? Então, o Estado, a Constituição está garantindo direito a tudo, né? Então, você tirou do ser humano a responsabilidade individual dele de também fazer algo pelo outro, né? Então, muitas vezes, eu acho que o que a gente acaba perdendo o voluntarismo. Não vou ajudar. O governo já ajuda. O governo que tem que se responsabilizar por isso. O governo que tem que ajudar essas pessoas, não eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Ainda mais que a gente paga tanto imposto, tanta coisa, então deixa muito na mão do Estado resolver. Eu acho que isso é um pouquinho tá na nossa Constituição, que ajuda, não sei se ela cria, mas acho que ajuda a consolidar essa cultura. Eu acho que ela só institucionaliza uma coisa que é muito presente na nossa cultura, que é alguma coisa está errada, e aí você olha para a pessoa que está do seu lado e fala, e o governo não faz nada, né? É muito presente na nossa cultura esperar que alguém venha e resolva isso, de alguma forma, não sei, alguém. Mas será que isso também não é criado, de repente, por esse caminho histórico marxista positivista, sei lá. Não sei se é marxista, se é positivista. Eu acho que é uma reação da nossa insegurança em relação a tudo. Isso antes de positivismo que a gente conhece do marxismo, Tocqueville já via isso na comparação de Estados Unidos e França. E França, exatamente. Mas aí vem de uma sociedade civil mais bem organizada, mais robusta, com, de fato, comunidades ali agindo em conjunto. E do outro lado, se você abre um gap muito grande entre o governo e os indivíduos, né, já olham direto para o governo para fazer coisas. Eu acho que os marxistas, depois os governos inspirados ali do bloco soviético, conseguiam fazer isso exatamente pegando as instituições intermediárias e transformando-as em braços do Estado. Né? Uma capacidade incrível, né? Mas isso, né? O que me surpreende aqui não é a nossa confiança ou a nossa expectativa em relação ao Estado ou a qualquer entidade vir e resolver nossos problemas
tem outra inspiração que não é a mesma que a expectativa dos alemães, de que a sociedade, o Estado, irá resolver esses problemas. Porque o Estado e a sociedade nunca resolveram nossos problemas, né? Uhum. Quando muito, resolvem os problemas de quem tem mais dinheiro. É que nem aquela história dos medicamentos, coisa... né? Que como a gente tá garantido a saúde, tem muito processo... Judicialização, né? Pessoas falam que tem direito a importar o remédio, o governo tem que pagar. Isso aí é um problema. Pessoas aí tem vários casos, né? Às vezes a pessoa tem 2, 3 milhões em imóveis, mas não tem 15 mil de renda mensal, e o remédio custa 40 mil, aí ele entra pro governo, aí depois consegue, o governo paga. Isso, tem vários casos, desde leite especial para criança a remédios de doenças que a pessoa... Experimentais ainda. Experimentais, sabe? Então, Não, isso aí é belíssima consequência não intencional das boas intenções, né? Quando você garante, e aí de novo, retomando um tema que é muito interessante, né? Quando você garante a cobertura, a defesa universal de alguma coisa, passa a ser assunto de todo mundo, né? Então, se você garante que pela Constituição todo mundo tem o direito a ficar casado, o casamento de todo mundo vai ser debate de todo mundo. E se tudo se passa pela via pública, tudo é assunto de debate público. Uhum. Você garante que a gente vai fornecer proteção contra doenças e saúde, e fornecer acesso a medicamentos, né? Você não só garante tratamento, mas acesso a medicamentos, acesso a tudo. Pessoas com mais capacidade de acessar a justiça vão ter mais acesso mas não é um debate tão fácil, né? Porque aí a gente poderia colocar o Bolsa Família aqui dentro dessa história, né? E aí como é que fica? Não deve ter intervenção nenhuma e tal, por outro lado, né? Quer dizer, existe esse... Eu acho, né? mas o ponto é que algumas decisões que são, se você politiza a decisão, ela perde um importante elemento que é a pluralidade das decisões. E que isso diminui o conflito social, porque você não precisa fazer parte de um consenso, você pode ter vários consensos na sociedade. E a oferta e a demanda vai se ajustando. Por exemplo, né? Acho que o exemplo mais... Adotando um exemplo mais atual que está em voga, é a educação. Quando você coloca a educação como somente no currículo do MEC, ou você centraliza o currículo, você centraliza o que deve ser, inclusive em escolas particulares, né? Há pessoas agora defendendo que o MEC tenha intervenção direta em todo o currículo da escola particular. Foi um pouco uma discussão de ontem também, né? Alguém levantou no debate ontem exatamente esse ponto. Se a educação é pública, obviamente... debate. O debate de... Você pode ter um nível mínimo que o Estado vai falar lá de matemática, a pessoa tem que saber ler, escrever, etc. Mas não pode quando você vai entrar nessas questões de valores, você vai ter uma pegada mais religiosa, uma pegada... menos religiosa, mais secular, mais aberta, mais judia, mais judaica, mais católica, etc. Isso aí tem que ser uma coisa que deve fazer parte da pluralidade. E o que eu... Na verdade, hoje, quando eu estava... hoje que eu quero dizer, né? Na verdade, nos últimos dias, que eu estava lendo mais sobre as escolas charter nos Estados Unidos, elas vão muito contra o Escola Sem Partido porque elas pregam valores morais muito sérios. Para você explicar um pouco para o pessoal, o que são essas escolas? São escolas que elas são públicas, no sentido de que elas recebem verba pública, elas são abertas para qualquer cidadão, só que tem algum tipo de sorteio para alcançar a vaga. Por causa de uma oferta limitada, mas elas são escolhidas pelas pessoas. Né? Então, o cidadão que não tem dinheiro também, e é uma administração de natureza privada. Interessante. Não necessariamente como uma empresa, mas de forma comunitária e tudo, né? Você tem uma governança, a governança pode até variar, mas a escola algumas escolas elas focam muito em valores, exatamente porque elas acham que é super importante para que você tire uma pessoa da pobreza. Normalmente elas estão falando de crianças mais pobres. Você comece não pela pedagogia tradicional de ler e escrever, mas a ensinar a pessoa a se comportar.
Hoje a gente fica pensando, mas o que o professor vai falar? Mas alguém está preocupado em saber se o aluno está ouvindo? Porque o aluno não está ouvindo. Exatamente. O aluno está falando com o outro, cara. O aluno está falando com o outro. Voltar para a base nesse ponto. E o que o pessoal, por exemplo, tem uma figura que é muito controversa nos Estados Unidos, que é a Eva Moskowitz. Mas o que ela fez foi falar, peraí, antes de qualquer coisa, a gente tem que garantir que os alunos sabem o que é prestar atenção, que exista algum tipo de disciplina. E o que é mais importante, como fazer com que eles gostem da disciplina e gostem da ordem, gostem de prestar atenção. Então a professora, eu acho que aí tá meio caminho andado, ficam dando sempre estímulos, tipo, quando o aluno está prestando atenção, está sentado direitinho, colocou a mochila no lugar certo, etc. Armário, né? Tem sempre reforço positivo o tempo todo para a criança gostando daquele tipo de coisa. E a criança quer voltar para a escola. Quando ela chega em casa, ela fala, não, eu quero ir, eu quero voltar, eu quero... Legal. Apesar de ter essa disciplina. E eles percebem que, às vezes, a importância é passar 3 semanas ensinando a criança a se comportar, que eu acho que iria contra a carta do Escola Sem Partido, que fala que não pode ensinar valores morais. Comportamento. Para que a criança depois consiga prestar atenção, para que chega na hora do lanchinho, eles dão palavra cruzada para as crianças, ficam quietinhas fazendo palavra cruzada, sem falar uma com a outra, porque elas já estão interessadas naquele negócio, elas sabem que elas não têm que ficar conversando uma com a outra. Mas aí eu fico até pensando, né? Esse negócio é tão interessante que, assim, se o Estado quisesse mesmo que a gente fosse educado, ele daria liberdade para que as pessoas tivessem esse tipo de escola. Tem que experimentar. Se o pessoal das escolas sem partido fosse menos ingênuo, acho talvez, que isso é a base, né, cara? E talvez o pior, que me deixa mais preocupado, será que os pedagogos que a gente tem, eles pensam assim também? Eles estão interessados nisso? Ou eles querem só ficar... Também, porque para muito pedagogo é interessante ficar brigando com a escola sem partido. É melhor do que ficar preocupado com isso. Eu acho que em 2018 a gente já pode dizer que é do interesse dos dois lados que a briga permaneça e prospere. Que ninguém está discutindo. O problema na educação é que você tem uma geração aí não sendo educada, né? Você tem uma geração e olha como que essa coisa de inovação, é importante ter experimentação na educação, porque às vezes são coisas muito bobas. Uma das coisas que eles perceberam que era importante era a criança cumprimentar o professor quando chega. Aí vem a professora e cumprimenta. Tem que olhar no olho, tem que cumprimentar, não pode, ficar fazendo... Que legal. Sabe? E isso é um negócio que dá o tom. Você não chegou, é aquele você do videozinho tem um vídeo que tá circulando que a professora cumprimenta cada um de um jeito. Cumprimenta um a um, e aí a professora ela coloca assim na parede 3 cartazes. Você quer beijo, aperto da mão ou abraço? Aí a criança chega, encosta no que ela quer. Pra também não invadir, né? Então, o que você gosta mais? Voltando à realidade, a gente tem professores no Rio de Janeiro, meus amigos, que tem medo de dar aula porque segurança, a insegurança, tem insegurança. O mais interessante que o menino é filho. O mais interessante do Escola Sem Partido é que eu jamais ouvi nenhum professor amigo meu dizer, olha, na verdade eu tô sofrendo uma pressão estranha porque eu falei sobre isso, ou não falei sobre isso. Não é esse o problema dele. A reclamação não há equipamento em nada, não tem giz, nenhum equipamento mais complexo, muito menos. Violência do e lado de a fora. Violência. A violência, principalmente se você é uma mulher, você não é fisicamente imponente, é muito difícil dar uma aula. E a completa desatenção dos alunos que não estão preparados para estar ali. Que eles tiveram querem estar ali. Eles não querem, eles têm uma vida difícil, eles não tiveram base nenhuma, então... Mas, Chiquida, você faz esse comentário, mas avisando todo mundo, a gente tem que terminar daqui a pouco, então vamos se encaminhar para o fim. Tá. Chiquida vai comentar, e aí depois todo mundo faz uma... rapidinho, Não, deixa eu só falar, ó. Chiquida comenta, a gente faz uma rodada final. Tréplica. Se alguém tiver dica de livro cultural, já vai preparando aí. Pode ser dica pelotense também. Eu queria que esse programa de Chiquida fosse 2, 3, né? Mas senão daqui a pouco não vão querer. Nem você vai querer ouvir seu programa de tão comprido. Pois é, a gente falou de um monte de coisa, né? A gente falou muita coisa. Devia ser Constituição, 30 anos, futebol, arte, também cultura, escola religião, agora. escola sem partido. Comenta a escola agora pra gente. Eu queria comentar. Na verdade, eu queria comentar só que hoje, quando eu tava... andei a pé um pouco, né? Saindo do hotel. É uma coisa que me incomoda já há algum tempo, né? E eu tava andando, de repente veio uma pessoa na minha direção e ela simplesmente falou assim: essa aqui é a rua não sei o que, não sei o que.
E eu falei assim, pô, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, por favor? Oi, quem é o senhor? E tal. Eu falei assim, pô, o cara soltou uma pergunta como se eu falei, nunca vi essa pessoa na minha vida. Com licença, né? É maluco, não tem uma... Eu sei que eu também, às vezes eu não falo bom dia, eu falo por favor no lugar de bom dia. Eu sempre fico preocupado ali e me incomodo quando eu não falo. Mas é muito estranho, assim, não é a primeira vez que isso acontece. Assim, a gente tá perdendo a capacidade de comunicação básica. Esse cara, daqui a pouco, ele faz vestibular, entra na faculdade ou não entra e vai culpar... Emprego, né? Às vezes não consegue emprego. Mas como é que eu vou trabalhar com um cara que chega de manhã e fala... Isso não é... Sem te falar oi, tem um olá, caso, Diogo, é um caso olá, famoso sério, na internet Puxa, de um publicitário que ele é popstar. Tem, sei lá, milhares de seguidores e tal. E ele também conta... tem milhares de seguidores. E aí ele tem uma agência também. E aí ele... Você não tem agência, Magno. O cara tem. O Magno tem um baita apartamento na Você Paulista. fazer um checklist. Eu tenho... Mas ele conta, né, que aí o menino foi selecionado para fazer a última fase do teste, né, a dinâmica em grupo, no caso. E aí quando ele tava saindo, ele olhou pra trás com uma cara de tipo, esse menino não vai me ligar daqui 10 minutos. Aí não deu outra, falou que ele desceu o prédio, na hora que chegou no elevador, ele ligou e falou assim, oi, qual que é o endereço aqui mesmo pra eu vir aqui amanhã? Ele falou, não é possível. Assim, até isso perdeu a capacidade, cara. Você usa o celular pra quê, sabe? E aí ele falando, tinha acabado de despedir, falou oi, falou, olha, eu quero falar com quem que eu tava falando agora, que era o chefe. Aí ele falou, né, esse cara chama Mentor Neto. Ele é bem famoso e tal. Ele contando que fez uma seletiva, acho que de 20 ou 25, e não conseguiu selecionar ninguém. Enfim. É difícil. E habilidades sociais são muito subestimadas, né? Porque quando você vai pensar no ambiente de trabalho, etc., que você tem interações, você saber interagir com as pessoas, você saber ouvir, saber falar, saber expressar aquilo que você precisa expressar às vezes. Isso é muito subestimado. A escola basicamente não ensina isso. Poderia fazer esse papel, né? Ou fomentar, A gente né? estava falando sobre isso há alguns dias, talvez algumas semanas, de que a gente tem uma... Com o aumento da relevância do pessoal do Vale do Silício, a gente tem um mundo em que a elite são pessoas meio desajustadas socialmente e quais reflexos... Não, de repente a elite cultural passam a ser os geeks, né? Que jamais foram conhecidos por serem pessoas com muito trânsito social, com muita malemolência e que reflexos esse fato pode vir a ter na nossa interação, né? A gente tá virando literalmente mais atomizado. Eu acho que a minha crítica à atomização da sociedade não é... É um belo nome, atomização. Mas eu não acho que a crítica não é... Achei meio esquerda essa crítica. A minha não vem meio canhotinha. Do aumento do individualismo. Eu gosto do individualismo, inclusive. Eu moro sozinho e gosto muito de ficar lá sozinho. Ficar atomizado. E ficar atomizado na minha é ótimo. Às vezes é o que eu mais quero, né? Hoje à noite eu vou atomizar, gente. O melhor momento da minha vida é quando eu entro em casa, fecho a porta e não tem ninguém lá. Eu falo, mesmo, eu moro sozinho, né? Que bom. Eu sempre penso assim, o que eu vou colocar meu filho pra estudar quando ele não souber o que estudar? Eu falei, vou fazer curso de programação, que tem umas escolas aí. Coisa, porque tecnologia, não sei o que. Mas há uma tendência à atomização. Mesmo que você gostando ou não, a gente está, né, quando eu era criança, a gente assistia televisão com a família inteira, a gente assistia um filme que todo mundo assistia, a gente ouvia música com a vizinhança inteira, né? Junto, né? Eu ouvia música muito alta, então meus vizinhos ouviam comigo. Agora, nem as pessoas, se eu morasse com alguém, nem as pessoas que morassem comigo, ou as pessoas que moraram comigo, ouviam a música que eu ouvia. Os meus roommates na Alemanha me achavam super estranho que eu só vivia com fone de ouvido. Ouvindo a eu sua andava música. dentro de casa com fone de ouvido, ouvindo minha música e meu podcast. Então, eu acho que a gente está vivendo nesse mundo... Tô querendo acabar aqui o já programa. querendo. Aquele programa não tá acabando. Botava a mão, botava a mão no braço do entrevistado, assim. Um pouco de habilidade social aqui, né? Magno é esquisito, até na Alemanha. Então. Você não pega as indicações que eu tava te dando pelo olhar aqui, eu vou ter que te interromper. Meu Deus, eu tô tentando. Ciência da computação é o segundo curso que ficou mais popular de 2011 a 2017. Ah, tá vendo? Ó. E todas as... Qual que é o primeiro?
o primeiro é Exercise Science, que eu acho que é uma coisa tipo Educação física. What? Mas talvez seja retorno à média. Sim. Mas assim, no bojo dos mais populares são todos de engenharia, estatística, física. E aí quando você vai para os mais impopulares, aqueles que perderam alunos nos últimos 6 anos, filosofia, literatura, humanidades, estudos de área, religião, história, economia. Economia... Tá lá no Perdeu Tá no popularidade. meio, né? tá no meio. Tá igual o Brasil naquele Vai jogo. trabalhar até os Economia, 80, pode ficar pô, sério. ganhou. Ó, eu já sei como a gente Mais vai... 10% ou 15%. Não, eu só Já sei queria... como a gente vai terminar, eu só queria calma. indicar aqui que as pessoas querem ficar mais geeks ali, a programação é o segundo lugar, mas elas Magno. querem principalmente ficar mais bonitas, que a educação física é a primeira. Magno, eu vou cortar seu microfone. Nele. É. Que o geek não sabe como pegar bonito, acha que tem Acho que que fazer entrar na educação educação física. física. Aproveitando, já que não são os geeks que vão reformar a nossa Constituição, The Geek Shall vamos Inherit the conversar com o nosso Working especialista. Chiquida, eu quero que você fale pra gente se tem alguma conclusão sobre o que você acha desse assunto que a gente estava falando. Se tem alguma dica cultural, alguma dica de livro, alguma coisa que você acha que estimula o pessoal a pensar um pouco mais sobre esse assunto. Puxa, pode ser dica que não tem nada a ver sobre o assunto? Pode. Tá. Se eu tenho conclusão, acho que a conclusão que eu saio daqui é que a gente precisa pensar realmente ou estudar mais sobre essa questão tanto do judiciário, né, do STF e da Constituição do ponto de vista liberal. Né? A gente precisa pensar em como fazer para que a gente crie, né, de algum jeito, alguma mudança que seja melhor para a sociedade. Agora, em termos de dica de livro, né, eu tinha pensado 2 dicas que não tem muito a ver com o tema aqui. Né? Como eu falei do Big Data, né, eu estava lembrando esse aqui tem pro Kindle, né, o Small Wars Big Data, do Eli Berman, que é para quem gosta de econometria, estatística e gosta de guerra, né? Esse é um livro interessante, né? Então, assim, mais no sentido estatístico. Mas, por outro lado, uma dica de um livro que é bem mais divertido, de interesse mais geral, que eu não conhecia, quer dizer, sabia que existia, mas comprei agora numa liquidação na Feira do Livro lá em Pelotas por R$7, né? E a biografia do Bussunda. Né, do Guilherme Fiuza. Ele era um cara interessante. Eu lembro da polêmica quando ele morreu, porque ele não era um seguidor do judaísmo, assim, ortodoxo. E aí enterraram ele fora do cemitério judaico. Deu um problema enorme. Não, mas eu acho bacana, porque eu tô no meio do livro ali, mais ou menos, mas assim, eu acho que é o anti-herói, né? Assim, totalmente. É um cara que, poxa, mostra pra todo mundo que você pode ser do jeito que você que você consegue, era um cara né? interessante. Tem né? uma visão bacana aí. Morreu na Copa de 2006, né? Foi, acho que Munique. Copa de 2006 jogando bola. Munique, E aí, Magno? Qual que é a sua dica? A minha dica de livro cultural... Filme do Queen, não. Pode né? ser um livro. Eu não fui ainda, viu? Na Também verdade, não, então não dá spoiler. Eu não sei se... eu deveria estar... Eu marquei de ver o filme do Queen hoje às 9h30. São 9h56, então eu Eita. perdi o filme do Queen hoje. Tá vendo o filme do Queen? Eu tô vendo o filme do Queen aqui. Não, mentira. Eu não sei usar torrent, eu morei 7 anos na Alemanha, não aprendi, eu perdi a virada da Toda vez que ele digitava, levava um choque. Não, lá você realmente recebe uma cartinha e tal. Eu recebi uma cartinha por causa do Dallas Buyers Club. Dallas? Esse é o nome, né? Dallas Buyers Club, eu baixei lá. Eu acho que foi homofóbica a carta, né? Falando desse filme especificamente. Como assim você tá baixando? Tá baixando esse filme, cara? Você foi um cara casado baixando um filme desse, que isso? Eu não sou mais casado, só pra esclarecer as pessoas que estão vendo aqui. Atenção, pessoal. Não, a minha dica cultural são 2, na verdade. Eu esqueci o nome do filme, mas eu tava falando sobre ele hoje. O filme sobre o tempo do... cultural é um riddle. Você tem que descobrir qual é a dica. Quem descobrir ganha um prêmio. Ganha o prazer de assistir o filme. É um filme sobre o cárcere do Mujica e 2 outros caras durante a ditadura uruguaia. Eu tava comentando hoje numa reunião alguma coisa sobre a... Eu venho falar de Bussunda, o cara me vem com uma dica dessas aí. Putz, eu fiquei humilhado aqui agora. Mas o filme é realmente muito legal. Muito interessante. Eu não tinha ideia da dureza. Da ditadura os 3 uruguaia, eram né? militantes tupamaros. Eu não tinha ideia
da dureza da... Foi, cara. Da- A ditadura É, uruguaia. por favor. Da dureza da ditadura uruguaia. E os três ficaram mais de 10 anos presos na solitária. O muito amigo dos meus pais, Miguel É Arturo. uma noite sem fim, uma coisa assim. A noite Uma de, noite sem a noite fim. de 13 anos, alguma coisa assim. Mas enfim, se vocês procurarem, eu não sei se ainda tá no cinema, eu assisti tem umas 3 Ah, semanas. é o filme, não o livro. O filme. Ah, é um filme. Notou a ironia? Eu coloquei. Pro Magno, 13 é o sem fim. Olha, quase que foi. Mas você sabe, esse amigo dos meus pais, ele... A 12-Year Night. Uma noite de 12 anos. Em Noite de referência 12 aos 12 anos que eles passaram presos na solitária. Os 3 na Interessante. solitária, incomunicáveis. Não é sobre o Brasil, não? Não é sobre o Brasil. É, Porque 12 anos se comunicava por isso. esse amigo dos meus pais, eles ficaram... Ele veio do Uruguai pra Londrina, na altura, fugido. E o irmão dele ficou preso junto com Mujica. Eu sei que durante uma boa parte do tempo, enfim, sofreu Não fisicamente. ficou preso, não, ele ficou na solitária. Eles ficaram na mesma prisão. É. Mas ele também ficou mais ou menos o mesmo período e, enfim... Até hoje, você escuta eles falando sobre isso, é um negócio aterrorizante. o filme é muito forte, assim, uma coisa interessante que eu ouvia pessoas soluçando na plateia. E a minha outra dica é o livro de memórias do Ney Matogrosso. Que é legal. um personagem Ele é um cara muito legal. interessantíssimo, É. de uma postura confrontadora muito antes dos lacradores que a gente tem. Inclusive, recentemente, um desses cantoras, lacradoras da internet, dessa nova geração, tentou dar uma carteirada no Ney Matogrosso. Porque o Ney Matogrosso falou como, não me vejo como representante de grupo nenhum, não tô aqui pra levantar bandeira nenhuma, eu sou quem eu sou. E um desses lacradores aí que entrou no ônibus agora, quis dar uma carteirada no Ney sobre ser gay, sobre ser Que nem contra o Condé cultura. fala, um desses Meu amigo, inteligentinhos. O Ney aí. Mato Grosso nos anos 70, em plena ditadura militar, o cara tava lá no governo Geisel, dançando pelado. Raiz e Nutella, né? Exatamente. Se a bem gente tem um exemplo do Raiz e Nutella, o Ney é o contra a cultura raiz. Tava viva balançando a E vai bunda pra pelado, televisão fora do Brasil. rebolando na esculacho televisão todo nos mundo. anos 70, no meio da censura. E agora, esses caras aí gozando de toda a liberdade, quer ser herói. Olha, herói é quem fazia isso nos anos 70 com medo de ser preso. Exatamente. Com pai militar. Com pai militar tinha ainda. pai militar. Então, eu recomendo muito o livro de memórias do Ney Mato Grosso. É super baratinho, não é muito longo. Pra você aí que quer uma leitura bem legal, assim, claro, o Ney Mato Grosso é obviamente um bom cantor. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer um podcast só com o Magno e com o Naya A gente e fica só ver o que rola. Não, um pra cada um. 4 horas de podcast. Então é isso. livre Conclusão. sketch, Chama não? Ney Mato Grosso vira-lata de raça. A minha dica dessa semana. É isso aí. Dica da semana. Eu tava fazendo já antes um apanhado assim pra ver se eu conseguia pegar os melhores livros que eu li desse ano. Mas também algum que falasse na nossa conversa. Então acho que eu vou com talvez o do Bruno Maçães, The Dawn of Eurasia, que é um livro que eu li, fiquei até um pouco... Tem vários insights, mas depois eu até achei... Tinha muita narrativazinha ali no meio que talvez fosse dispensável, mas foi muito comigo, na verdade, esse livro. Eu acho que com Repete vários... o nome, porque... The Dawn of Eurasia. Talvez tenha em português, Uhum. porque ele é português de Portugal. Mas eu quero dar outra dica também. Os caça-palavras do New York Times era uma coisa que eu não conhecia. Sim, é uma coisa que eu sempre ignorei na vida. Eu tava numa viagem e eu baixei no aplicativo. E eu achei super divertido, porque é muito mais divertido do que eu esperava. Porque tem vários trocadilhozinhos, eles brincam uma palavra com a outra. Sabe, é meio meta, assim, tem várias referências. Mas é sobre o quê? O livro em português se chama O Despertar da Eurásia. O Despertar da Eurásia. Não, a tese dele é... O Despertar da Eurásia. A gente tá vendo, na verdade, o nascimento de uma nova ordem mundial em que a
assim como a Ásia, na verdade, a gente via como a Ásia, apesar da Ásia ser um fragmento de coisas, né? Você tem o subcontinente indiano, você tem os persas ali, que são mais próximos. Asiático, tem o Oriente Médio e tal. A Europa está se tornando, na verdade, mais um desses pedaços nesse quebra-cabeça. E como que, na verdade, a ascensão da China e da Ásia está mudando a forma como o Ocidente se vê, como o Ocidente se relaciona. Acho que é um livro bem interessante. Perfeito. Muito bom. E o Diogo gostou tanto da cruzadinha do New York Times que tá recomendando pra todo mundo que ele encontra em todos os momentos. Eu tô jogando um caça-palavras. Naquele seu ônibus pra Brasilândia, baixe o app do New York Times. Não, mas... É só isso. É mais, se você gosta de caça-palavras, é mais divertido do que parece ser. Entendi. Muito bom, legal. muito bom. Instigante, talvez, uma coisa intrigante. Dá essa dica, Naya. Bom, eu tenho duas. A primeira que eu rompi um preconceito meu, eu não assim, sei lá. Cara, ainda não. Acho que vai chocar um pouco, né? Mas você também tá fora da lista. Assistiu Dallas Buyers Club? Eu sempre tenho um preconceito assim, de ver best-sellers e passar. Eu nunca... E aí eu comecei a ler o Sapiens, do Harari. É um livro muito interessante. Muito interessante, assim. Ele segue algumas linhas de raciocínio absurdas de comparar o código de Hammurabi com direitos humanos e, assim, mexe com a cabeça nossa. Indico para todo mundo. E o outro tema, não vou aqui indicar papers ou materiais e tal, mas eu até vi uma entrevista que o Diogo aqui tava no Pânico. Ele foi junto vai com... Vai indicar a entrevista do Diogo Pânico. Não é necessariamente do Diogo, é do colega que estava com ele. Do André Leist. O André Leist, agora com a confirmação, parece que a confirmação que a embaixada brasileira em Israel vai sair de Jerusalém, ou Jerusalém, vai de Tel Aviv para Jerusalém. Vamos só deixar um tema super polêmico no finalzinho, assim, só pra dar uma... Só pra dar uma hora já, bateu uma hora mesmo. Bateu uma hora mesmo. Normalmente, assim, a imprensa internacional compra muita versão palestina, que eu não tô julgando aqui. Eu tenho, assim, a minha posição, mas eu indico que pesquisem sobre o André Leist e o professor da USP, da Universidade de Tel Aviv, o Samuel Feldberg. Eles dão uma outra visão sobre o que é esse grande Oriente Médio, que vai desde o Marrocos até o oeste da China, e qualquer coisinha lá, como o Diogo estava falando. Aliás, é outro lugar para todo mundo ficar muito atento ao que está acontecendo lá. Exatamente. E então, enfim, eles dão uma outra visão do que quase todos nós aqui tivemos na escola sobre o que é a guerra Israel-Palestina, o Oriente Médio, enfim, muito interessante. Isso aí. E a minha primeira dica, tem uma série no Netflix muito legal que chama The Good Place, que é o lado bom. Ótimo você. E o mais legal... Então, eu vou resumir aqui. A série é como se fosse representando o céu ou o inferno, né, para onde a gente vai depois que a gente morre. E é muito divertido, é comédia e tal. E, ao mesmo tempo, tem filosofia. Sim. Então, utilitarismo, contratualismo. Então, assim... Essa série já chegou em Pelotas. Ao mesmo tempo que a série é muito legal... Netflix, tá? que é comédia, tem filosofia de um jeito, assim, bem simples de entender. Coisas bem bobinhas, assim, bem básicas e instiga você a querer conhecer um pouco mais. Porque como que você vai se tornar uma pessoa boa? Que filósofo você vai usar? Que lógica você vai usar para ser uma pessoa boa? É muito boa. É muito boa mesmo. E aí um dos caras escreve a tese dele com milhões de páginas, tentando achar a solução para as coisas, mas é filosofia, né? E a segunda dica é o livro, para quem está vendo pelo YouTube, A Constituição contra o Brasil, que é o livro, que é uma coletânea de ensaios do Roberto Campos, organizada pelo nosso querido embaixador, Paulo Roberto de Almeida, a qual eu sou muito fã. Todos somos. Que foram os melhores comentários mais lúcidos durante toda a eleição. Eu só abri o Facebook para ver o que ele estava comentando, porque senão eu ia ficar louca. Muito bom mesmo. E realmente é uma leitura que, assim, primeiro conhecer o Roberto Campos, que
eu, embora seja uma liberal bem recente, eu acho que Roberto Campos, a partir do momento que eu comecei a estudar... Você era uma canhotinha, né? 2014, né? Era, mas também eu não sabia muito o que eu era. E aí, o Roberto Campos, ele contextualiza bastante pra gente o liberalismo no Brasil, os desafios, né, do liberalismo no Brasil, das nossas ideias. Então, é muito legal. Então, estamos chegando ao fim. Queria agradecer São a presença 18. de todos os meus falantes preferidos. Sentimos Obrigado, saudade obrigado. do Mano. Saudade do Mano, um Abraço beijo pro pra Mano. você. Mano, uma hora Mano, dessa todo tá- mundo Melhoras, então. mano. Melhoras pro Mano. Melhoras pro mano. Foi muito bem representado. O pessoal Melhoras que pro falou esporte pra também, que vai caramba. cair, viu, mano? Se você Coitado tivesse aqui você. comigo, a gente conseguia controlar melhor o pessoal falante aqui, mas a conversa foi muito boa. Mas não ia falar muito mais. Ia tirar um pouco da minha fama. Então, se você assistiu até agora, porque provavelmente já deve ter dado 1h20 de conversa, e ainda não é um associado do Livres, entre em Associe-se, por favor. /participe, associe-se e torne-se um membro do único movimento brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia e nos costumes. Junte-se a todos nós, porque nós todos somos Junte-se a associados nós. ao livro. É isso aí. Então, um grande abraço. Vocês conseguem ouvir a gente através... agora a gente tá no Spotify, gente. Ah, é? Verdade. Tem Spotify, tem Livrescast no Recentemente Spotify. entramos Então, estamos no Deezer, estamos no Spotify, no estamos YouTube, no youtube.com/livres, /livres, no Deezer, você já no falou. Deezer e no Ah, Google Podcast. No Google Do Google Podcast. Podcast. É, E aí, isso aí. e aí todos os outros, né? E todos os O outros que eu tem uso pra um- tem, não sei como, mas tem. Então, Eu uso Pocket Casts e tem lá também. eu uso o Player FM, tem. Tá bom, gente, tá bom. Acabou. E muito obrigada, Acabou o Chiquida, programa. porque foi muito gostoso ter aqui com a gente, nosso fã número 1. Um abraço, pessoal. Manda um beijo lá, pô. Pessoal, posso falar uma última coisinha? Pode. Minha esposa sempre fala que é sempre bom a gente conversar com gente mais inteligente que a gente. Por algum motivo... Sinto muito por não te proporcionar essa Não, oportunidade não, hoje. Não foi dessa vez. Na próxima você consegue. Não, assim, não é à toa que eu sou fã número 1. Eu tô aqui agora e tô vendo que eu converso com gente mais inteligente do que eu. Só não entendi porque ela casou comigo. Tal. Ela é mais inteligente do que eu também. Fala mas- não, fala não. Mas foi sensacional. Viu? Assistam. É isso aí. Ouçam, assistam. Então, Aí. até a próxima. Tchau a todos.